Então, o primeiro exemplo é determinar a área de uma circunferência de raio A. Quando eu falei na aula anterior, na aula 3, que uma das motivações para coordenadas polares é simplificar cálculo de integral. Então, nós vimos na aula 3 esta integral para calcular a área de uma circunferência de raio A. Nós montamos e precisamos recorrer à substituição trigonométrica. Dá um pouco de trabalho, mas é possível de se fazer. Aqui nós vamos ver que, ao escrever a integral dupla que define a área da circunferência de raio A em coordenadas polares, essa integral fica bastante simplificada. Tá? Então, nós vamos ver então as coordenadas polares nesse sentido de simplificar ou mesmo de já diretamente fazer em coordenadas polares o cálculo dessas áreas ou de volume. Então vamos nesse primeiro exemplo, determinar a área de uma circunferência de raio A. Então, neste exemplo, nós temos uma circunferência de raio A. Então, vou desenhar aqui a circunferência. Vou colocar os eixos. Então, essa é a circunferência de raio A. Se fossem coordenadas cartesianas retangulares, qual que é a equação dessa circunferência? Essa circunferência, a equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. E nós queremos, e essa daqui é a nossa região R. Bom, nós não queremos fazer em coordenadas retangulares. Isso nós já fizemos na aula passada. Agora nós queremos montar em coordenadas polares. Então, como fica em coordenadas polares? O nosso eixo polar é este. E o que nós temos que ver? Temos que saber como que θ varia. E precisamos saber como o R varia. Como é um cálculo de área, a nossa área é definida pela integral dupla da região R de dA. Então, o infinitésimo de área nós vamos usar das coordenadas polares que nós queremos montar em coordenadas polares. Como que eu vou pensar em coordenadas polares esse
essa região é? Bom, eu vou pensar que o θ vai começar com o ângulo zero. Então aqui nós temos saindo da origem, no ângulo zero, saindo um raio. Depois a gente muda um pouco o θ, sai um raio aqui da origem. E a gente muda o ângulo daqui para cá, muda o ângulo. E aí vai. Então, essas coordenadas polares. Então, aqui nós estamos em coordenadas polares. E o que nós fizemos? Nós iniciamos aqui no θ igual a zero, fazendo aqui vários raios. E completamos a volta inteira em θ igual a 2π. E aí, quando a gente chegou em θ igual a 2π, nós voltamos nesse ponto inicial. Então, nós começamos aqui a figura, aqui, 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 e até completar a volta inteira. Então, θ partiu de 0 até 2π. E quando a gente fez isso, o que acontece com R? O R, nós podemos olhar que parte da origem e vai até a circunferência, sempre da origem até a circunferência, da origem até a circunferência. Então o R parte da origem e vai até a circunferência. Mas quem é a equação da circunferência? Bom, em retangulares é esse. E qual é a equação da circunferência em coordenadas polares? É R igual a A. Essa daqui é a equação de uma circunferência de raio igual a A em coordenadas polares. Então, o R vai de 0 até A. Então, a nossa integral dupla vai ficar com o θ indo de 0 a 2π, e o raio vai de 0 até A. Mas o infinitésimo do raio, lembra que sempre tem um R acompanhando. Então, nós temos que R dr dθ. Como aqui nós estamos calculando área, nós não temos a função f aqui no integrando, nós temos o correspondente como se fosse 1. Então, agora nós não precisamos transformar aqui a superfície, porque aí nós estamos só no cálculo de área. Então, aqui nós não temos a função transformada da superfície. Então, nós vamos calcular essa integral. Agora é calcular essa integral. Então, a integral interna, a integral de R com relação a R é R ao quadrado sobre 2. Isso com os limites de integração de 0 até A. Então, isso daqui vai ficar A ao quadrado sobre 2, que é constante, pode ir para fora da integral. E sobra a integral de dθ de 0 a 2π, que dá θ. Então, substituindo os limites, dá 2π.
Então vai ficar a ao quadrado sobre 2, que multiplica 2π. Então a área da circunferência é π raio ao quadrado. Então essa integral ficou bem mais simples do que a integral calculada em coordenadas retangulares que nós fizemos na aula 3. Então, nosso próximo exemplo é determinar a área do cardioide, daquele cardioide que desenhamos na aula 3, ou seja, determinar a área delimitada por R igual a 1 menos cosseno θ. Então aqui nós temos já uma função em coordenadas polares, uma que nós já desenhamos. Então na aula 3 nós já fizemos este gráfico, que era um cardioide. Então vou esboçar já o cardioide que fizemos na aula passada. Então aqui começava aqui em 0, aqui em π sobre 2 chegava em 1, depois aqui ia continuando, chegava em 2, depois aqui voltava aqui pro menos 1, pro raibão, e aqui completava. Então esse era o cardioide. Aqui é 1, aqui é 2, raio igual a 2, aqui era 1 de novo, e aqui 0, a origem. Então esse daqui era o eixo polar. E o que nós fizemos? Também nós fizemos raios e foi marcando os pontos, né? Nós íamos fazendo, nós utilizamos os ângulos notáveis. Até completar a volta. Então o θ substituindo os pontos, tudo, o θ ele varia de 0 até 2π, até completar a volta inteira aqui para desenhar o cardioide. E o raio? Bom, o raio, o R, né? O R começava aqui sempre começou na origem e vai da origem até o cardioide. Da origem até o cardioide. Da origem até o cardioide. Então o raio, o R, vai da origem até o cardioide. Quem é a equação do cardioide? 1 menos cosseno θ. Então a área é quem? Bom, a integral dupla na região R. Então essa daqui é a nossa região R, o cardioide interna aqui é a nossa região R, e nós queremos essa área, mas escrevê-la em coordenadas polares, porque nossa região R está em coordenadas polares.
Então aqui nós estamos em coordenadas polares. Então, como vai ficar? Integral de 0 a 2π, integral de 0 até 1 menos cosseno θ, e aqui r dr dθ. E agora é resolver essa integral. Então, nós vamos ter aqui, primeiro, resolver a integral mais interna, que vai ficar r ao quadrado sobre 2. E os limites de integração 0 até 1 menos cosseno θ dθ. O meio pode ir para fora da integral, então vai ficar a integral de 0 a 2π. E agora substituir, então vai ficar 1 menos cosseno de θ ao quadrado dθ. Substituir os limites de integração. Agora nós vamos abrir esse produto notável. Então vai ficar meio integral de 0 a 2π de 1 ao quadrado, que dá 1, menos 2 vezes o primeiro, que é 2 vezes 1, 2, vezes o segundo, que é cosseno de θ, mais o segundo ao quadrado. Agora temos que resolver cada uma dessas integrais. A primeira integral, que é a integral de 1 da θ, então dá θ de 0 a 2π. A segunda integral, a integral do menos cosseno a integral do cosseno é seno, então aqui vai ficar menos 2 vezes seno de θ de 0 a 2π, mais agora a integral de 0 a 2π cosseno ao quadrado de θ dθ. Então vai ficar meio, que multiplica 2π agora seno de 2π é 0, seno de 0 é 0, então essa segunda parte aqui 0, mais, e agora temos que resolver essa integral que eu vou chamar aqui de i. Então, quanto que dá essa integral? De 0 a 2π cosseno ao quadrado de θ dθ. Bom, para isso nós vamos precisar utilizar a a relação trigonométrica que vimos na aula anterior. Ou seja, quem que é cosseno de 2? Cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ, nós vimos na aula anterior que é meio, que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. Então, o meio pode ir para fora da integral, aí vai ficar a integral de 1 mais cosseno de 2θ.
a primeira integral da θ. Então, ao separar, usar a propriedade de integral da soma, a soma das integrais. Então, a primeira integral é a integral de 1, que dá θ, mais agora a integral de cosseno de 2θ. A integral de cosseno de 2θ também já vimos na aula anterior, é seno de 2θ sobre 2. Então, vamos aplicar os limites de integração nessa expressão. Então, nós vamos ter meio. Aqui nós temos que aplicar os limites de integração de 0 até 2π. Então, vai ficar meio, que multiplica. Primeiro vai ficar 2π e seno de 4π é 0, então vai ficar seno de 2π mais 0, isso primeiro substituindo 2π, menos agora substituindo 0. Vai ficar 0 mais 0, então aqui dá 0. Então vai sobrar π. Voltando, então essa integral é o resultado da π. Voltando aqui, no lugar desse i é π. Então nós vamos ter meio 2π mais π, que veio desta integral aqui, de cosseno ao quadrado de 0 a 2π. Então, o resultado dá 3π sobre 2. Então, esta é a área do cardioide. 1 menos cosseno. Então, o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, ele também é um exemplo da aula anterior, em que nós só montamos a integral. Que é determinar o volume do sólido delimitado por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Eu acho que aqui é um z. Aqui é z. Aqui é z. Então, x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Y igual a 0. E y mais z igual a 2. E na aula passada, nós desenhamos este volume. Na aula passada, não, na aula retrasada, né? Foi na aula 2. Na aula 3 nós fizemos curvas em coordenadas polares. Então este desenho foi na aula 2. Isso, na aula 2. Então, nós desenhamos esta região. Então, vamos redesenhar. Vou aproveitar lá da aula 2. Vou aproveitar lá da aula 2, pegar o gráfico dessa região. Então, quem que é esse volume? Então, na aula 2, nós desenhamos esse volume. Ele ficou um cilindro
com um corte inclinado, né? Então nós tínhamos aqui um cilindro, com um plano cortando esse cilindro. E aqui os eixos. Então vou pôr aqui o eixo Z, aqui o eixo Y e o eixo X. Então aqui X, aqui Y, aqui Z. Aqui é o corte do plano que era esse plano. Esse plano é o y igual a 2 menos z. E a nossa região R, agora ela está aqui. Essa daqui é a nossa região R. Então vou redesenhar a região R. Ela é uma circunferência. É uma circunferência de raio 1. E ela está desenhada no plano XZ. Então aqui é X, aqui é Z. Isso. E aí nós tínhamos montado a integral dupla nesta região R com esta superfície em coordenadas retangulares. Na aula 2. Agora nós vamos montar em coordenadas polares. Então, em coordenadas polares, nós temos que saber qual que é a variação de rθ aqui na região R. E agora, nossa integral dupla, ela é uma função f de x, y, em que a superfície f tem que ser transformada em coordenadas polares. Então nós temos que passar a nossa
superfície, que nesse caso é XZ, nós temos que passar isso para coordenadas polares. Então, quem que é 2 menos z em coordenadas polares? Bom, nós precisamos saber como que tá nossas coordenadas polares agora. Porque a nossa região R está no plano XZ e não mais no plano XY como a gente fez anteriormente. Mas nós podemos fazer associação. Se lá quando a gente montou as coordenadas polares estava no plano XY, nós tínhamos que o x era r cosseno θ e o y era igual a y igual a r seno θ. Se compararmos ao plano XY a esse plano XZ, a diferença é que no lugar do Z estava o eixo Y. Então, o eixo Z está no lugar do eixo Y. Então, quando nós montarmos as coordenadas polares, o eixo X continua sendo X nesse caso. Então, R cosseno θ. E o eixo Y está substituído pelo eixo Z. Então, nós vamos ficar com Z igual R seno θ. Mas ainda nós estamos com dependência em Rθ. Então, nesse caso, como é uma circunferência de raio 1, o θ vai de 0 a 2π. Se a gente pensar aqui, o raio mudando até dar a volta completa, então o θ vai de 0 a 2π e o R vai de 0 até a circunferência. Aqui a circunferência é de raio 1, então o raio vai de 0 até 1. Então esses são os limites de integração. Mas quem é a função f de xz? Ou seja, quem que é 2 menos z em coordenadas polares vai ser 2 menos z. Quem quer z? R seno θ. Então, essa integral em coordenadas polares, então o volume desse sólido em coordenadas polares vai ser integral de 0 a 2π, o raio indo de 0 até 1, e aqui 2 menos R seno θ. E agora é resolver essa integral. Então, resolvendo essa integral. Então, primeiro nós vamos integrar com relação a R. Primeiro nós vamos distribuir esse R aqui. Então, aqui vai ficar 2R e aqui vai ficar menos R ao quadrado vezes C.
Então nós vamos ter integral de 0 a 2π, integral de 0 até 1 de r ao quadrado, de 2r menos r ao quadrado seno θ. dr dθ. Agora integra com relação a r. Então a primeira integral vai ficar 2r ao quadrado sobre 2 de 0 até 1 menos r ao cubo sobre 3 vezes seno de θ de 0 até 1. Lembrando que a integral foi em R, então temos que substituir os limites de integração em R. Esse daqui pode cancelar com este. Então nós vamos ficar com integral de 0 a 2π. Substituindo o primeiro limite de integração desse, vai ficar 1 ao quadrado 1 menos 0, 0. Então vai ficar 1 menos 1 ao cubo 1 sobre 3, 1 terço vezes seno. E seno, agora aqui o 0 substituindo no r, vai ficar 0, 0 vezes seno, 0. Então sobra só isso daqui. Agora nós vamos fazer a integração com relação a θ. Então vai ficar θ menos 1 terço integral do seno é menos cosseno, menos com menos mais cosseno de θ. E esses os limites de integração de 0 a 2π. Então nós vamos ter 2π mais 1 terço cosseno de 2π é 1. Agora a parte negativa menos θ de 0, cosseno de 0, 1. Então vai ficar 0 menos. Opa, aqui é um mais. Mais 1 terço. Isso. Então 1 terço com 1 terço cancela e o resultado é 2π. Então este é o volume do sólido. E para finalizar, vamos voltar em um exemplo do cálculo de área. Então, neste último exemplo, vamos determinar a área mais à direita delimitada pelas curvas x² mais y² igual a 1 e r igual a 1 menos cosseno θ. O interessante desse exemplo é que misturou duas curvas em que cada uma delas estão representadas em sistema de coordenadas diferentes. Primeiro é uma equação em coordenadas retangulares e a segunda equação em polar. Mas nós já vimos essas equações, né? Essa daqui é a circunferência de raio 1 e esse daqui é o cardioide.
Em que sistema de coordenadas fazer? Bom, nós vamos escolher qual que as funções ficam mais fáceis. Neste caso, é as coordenadas polares. Então, nós vamos transformar a circunferência para as coordenadas polares. Então, esta equação em coordenadas polares é r igual a 1. E nós vamos ter aqui a cardioide. Vamos fazer os dois gráficos e ver quem que é essa área mais à direita, para poder encontrar. Novamente, nós já fizemos esses dois gráficos. Então eu vou aqui fazer um esboço deles para a gente ver como que vai ficar esses dois gráficos desenhados juntos. Então vou desenhar os eixos aqui polar e um de referência. Então aqui nós temos o eixo polar e o nosso eixo de referência aqui. Vou desenhar a cardioide. Então aqui então essa é a cardioide. Então aqui é 1. Aqui é 1. Então eu vou marcar aqui 1. Aqui 1. Aqui 2. Lembrando que aqui é o eixo polar. E agora eu vou desenhar a circunferência de raio 1. Então essa daqui é a nossa circunferência de raio 1. Então aqui é a nossa circunferência de raio 1. Se notarmos, temos 3 áreas aqui. Temos essa do meio e temos essa à esquerda. Temos aqui a direita, temos uma área do meio, temos a esquerda. E o exercício pede para encontrar a área mais à direita. Então ele quer esta área aqui. Então essa é a nossa região R. O que acontece com essa nossa região R? Nós temos esse ponto e este ponto. Esses pontos são os pontos de interseção entre o cardioide e a circunferência. Como que a gente encontra esses pontos de interseção? Nós igualamos as duas equações. Pelo gráfico a gente sabe que é π sobre 2 e 3π sobre 2. Mas se fosse
uma equação umas mais complicadas de desenhar, é bom fazer a interseção primeiro para ver direito quem são esses pontos. Então nós igualamos as duas equações. Então temos cosseno igual a zero, e dentro do intervalo de 0 a 2π, nós temos que π sobre 2 e π igual a 3π sobre 2 satisfaz. Bom, como saber o θ, a variação do θ desta região? Nós podemos aqui pegar os raios. Então eu vou começar deste ponto aqui embaixo e vou até aqui em cima o θ. Então o θ 3π sobre 2 ou menos π sobre 2 é esse ângulo aqui. Então esse ângulo é o este ângulo é o 3π sobre 2 ou menos π sobre 2. E aí agora eu vou pegar um maior. Então eu vou pegar este daqui, por exemplo. E aí eu vou aumentando. Vou aumentando. Até chegar aqui. Este ângulo é o π sobre 2. Então, ao variar θ de menos π sobre 2 até π sobre 2, o que aconteceu com a região? O que aconteceu com o raio? Esse raio, ele intercepta primeiro a cardioide e depois a circunferência. Aqui, primeiro a cardioide, aqui a circunferência. Aqui, primeiro a cardioide, depois a circunferência. Aqui, primeiro a cardioide, depois a circunferência. Aqui, primeiro a cardioide, depois a circunferência. E aqui os dois estão no mesmo ponto. Aqui também estão os dois no mesmo ponto. Ou seja, o R, ele não está variando da origem até a curva. Porque agora nós temos duas curvas, né? E a região R, ela está inferiormente definida pela cardioide e superiormente pela circunferência. Então nós temos primeiro aqui embaixo a cardioide, então o R ele vai da cardioide até a circunferência. E quem que é a equação da cardioide? 1 menos cosseno θ. E quem é da circunferência? 1. Então, a área da região R, ela é quem? É a integral dupla de θ indo de menos π sobre 2 até π sobre 2. O R indo da cardioide 1 menos cosseno θ até 1 de quem? De R dr dθ.
Então, integrando r com relação a dr, nós vamos ter r ao quadrado sobre 2, em que os limites de integração é 1 menos cosseno θ até 1 dθ. Ou nesse caso, né, como nós temos uma simetria da região R com relação ao eixo polar, então essa integral dupla ela também pode ser representada com 2 vezes de 0 a π sobre 2 de r ao quadrado menos 2 tá? Esse 2 vezes a gente já poderia ter feito aqui anteriormente, né? Se a gente pensar a nossa região R aqui, então nós podemos pensar que a área seria 2 vezes a região R. Vamos escrever desse jeito, né? Então vamos pensar que a nossa área é igual a 2 vezes a região R. E a nossa região R sendo só isso daqui. Então aí o θ, ao invés de variar de menos π sobre 2 até π sobre 2, nós teríamos o θ variando de 0 a π sobre 2, isso 2 vezes. Tá? Então aqui nós teríamos 2 vezes a integral pronto. Aí desse jeito nós teríamos aqui então o nosso θ indo de 0 a π sobre 2, tá? Se a nossa região R for a metade aqui. O professor poderia continuar a integral aqui, que nem escreveu anteriormente, de menos π sobre 2 até π sobre 2? Pode, e ter que chegar no mesmo resultado. Então, continuando essa integral, esse daqui nós podemos cancelar com esse e substituir os limites de integração. Então vai ficar 1 menos 1 menos cosseno ao quadrado. Então nós vamos ter integral de 0 a π sobre 2 de 1 menos 1 menos cosseno de θ ao quadrado. Então esse é um produto notável. Então isso vai ficar 1 menos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado e a integral com relação a θ. Então este 1 vai cancelar com este 1. Aqui nós vamos ficar com 2 cosseno θ menos
cosseno ao quadrado de θ. E aí temos essas duas integrais. A primeira integral vai ficar 2 vezes seno de θ indo de 0 a π sobre 2. Aqui é π sobre 2. Menos integral do cosseno ao quadrado, que nós já calculamos. A integral do cosseno ao quadrado, isso daqui vai ficar meio, que multiplica θ mais cosseno de 2θ sobre 2. Opa, cosseno não, seno. Aqui é seno. Já fizemos essa integral anteriormente. E os limites de integração de 0 a π sobre 2. A primeira integral, vai ficar 2 vezes seno de π sobre 2, que é 1, então dá 2, menos seno de 0, que é 0, então sobra só 2, menos... E agora nós vamos substituir, aqui nós temos meio, e substituir os limites de integração. Então, primeiro é π sobre 2, seno de 2 vezes π sobre 2, então é seno de π, que é 0, menos, agora substituindo 0, zera tudo, então nós ficamos com isso. E aí, o resultado é 2 menos π sobre 4. Então, essa é a área delimitada pela cardioide e pela circunferência de raio 1, né, mais à direita. Então, assim a gente termina nossos exemplos. Até mais!